Agora chegamos ao final do nosso projeto de pesquisa. Vamos trabalhar a etapa 7, com o desenvolvimento do cronograma, do orçamento e das referências. Acompanhe então a nossa última videoaula para a conclusão do trabalho. Durante as nossas videoaulas, passamos por várias etapas construindo um projeto de pesquisa, seguindo a estrutura aqui apresentada. Na etapa 1, definimos um tema e um possível título, e também a justificativa. Na etapa 2, formulamos o problema. Na etapa 3, construímos as hipóteses. Na etapa 4, especificamos os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Na etapa 5, trabalhamos a metodologia. E na etapa 6, o embasamento teórico. Agora chegou o momento final do nosso projeto de pesquisa, com a etapa 7, com a realização de um cronograma, de um orçamento e das referências. Com o cronograma, é chegado o momento de ordenar a pesquisa no tempo, alinhar atividades e datas, ou seja, dispor em uma programação ao longo de um período a ordem das atividades a serem realizadas para a concretização do estudo pretendido. O cronograma, ele deve responder à sua pergunta quando. O modelo mais usual para se elaborar um cronograma é a criação de uma tabela, onde identificamos as atividades nas linhas e as datas nas colunas, como segue o exemplo. Aqui nesse modelo, podemos observar que nas linhas apresentamos as etapas do trabalho e nas colunas o tempo de duração de cada uma delas. Por exemplo, na primeira etapa, a revisão do projeto será concluída no primeiro mês. A segunda etapa, a pesquisa bibliográfica, será realizada durante o segundo, o terceiro e o quarto mês. E assim com todas as outras etapas, como o fichamento de textos, a coleta de dados, a redação do relatório parcial, o tratamento dos dados, a análise dos dados, o relatório final, a revisão ortográfica, de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e, por último, a entrega do trabalho final. Percebam que o período de duração dessa pesquisa são de 12 meses. Entretanto, algumas pesquisas elas podem levar mais ou menos tempo, depende de cada caso. O que você deverá fazer é marcar com um X os meses de duração de cada etapa da sua pesquisa. Esse é um modelo muito comum utilizado entre os pesquisadores. Caso você ache necessário procurar outro modelo que se adeque mais às suas necessidades, você poderá fazer sem problema algum. Agora é chegado o momento, então, de abrir o seu documento e, no campo cronograma, inserir a sua tabela, organizando as etapas do seu trabalho por datas. Você pode utilizar qualquer editor de planilhas para criar uma tabela e depois copiar e colar no seu documento. Ou dentro do seu próprio documento, no campo Inserir tabelas, criar uma. O orçamento apresenta os gastos previstos com a pesquisa. Custos materiais, custos pessoais, distribuídos por itens que devem ser necessariamente separados. O orçamento deve responder à perguntinha com quanto. Ele deve ser apresentado também na forma de tabela detalhada, como no próximo exemplo. Nessa tabela de orçamento, separamos 3 itens: material permanente, material de consumo e serviços de terceiros. No material permanente, computador, impressora, scanner, aí você tem que informar a quantidade necessária, o valor unitário e o total. Em relação ao material de consumo, a descrição desse material: pendrive, folha 4, cartucho de tinta, a quantidade necessária, o valor unitário e o total. E por último, o que chamamos de serviços de terceiros. Você pode pagar para fazer a formatação do seu trabalho, né? A revisão textual,
o número de cópias que você vai ter que pagar, que serão necessárias, né? E até mesmo a encadernação do seu trabalho final, sempre informando a quantidade, o valor unitário e o total ao lado. E no final da sua tabela, percebam lá que tem o custo total desse orçamento. Então, é basicamente isso que vocês terão que fazer no trabalho de vocês: criar uma nova tabela para o orçamento agora, né? Seguindo o modelo que a professora está apresentando aqui, mas caso você ache necessário criar outro modelo, faça a pesquisa, encontre uma tabela de orçamento que fique mais adequada ao seu trabalho, desenvolva essa tabela com um editor de planilhas ou no próprio documento, inserindo lá uma tabela, tá? Montando o orçamento da sua pesquisa. Para finalizar, as referências, que constituem uma lista de todas as obras utilizadas como suporte teórico durante o desenvolvimento da pesquisa. Devem ser adequadamente mencionadas no texto e referenciadas no final do projeto de pesquisa em ordem alfabética, de acordo com as regras estabelecidas pela ABNT. São válidos artigos, livros, teses, sites e outros textos acadêmicos de origem confiável e segura. Vamos mostrar agora 3 exemplos de como você deve fazer as referências de alguns materiais que são clássicos entre os utilizados em uma pesquisa. Caso a professora não apresente aqui o modelo de um material que você está utilizando na sua pesquisa, você pode realizar uma busca na internet. Existem vários sites que ensinam, que explicam como fazer a referência de materiais seguindo as orientações da ABNT. Bom, o primeiro exemplo é o livro. Vejam, começando com o sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o nome completo dele, o restante do nome, ponto final. Seguido do título do livro em negrito, a edição, a cidade, o nome da editora e o ano de publicação. O segundo exemplo é uma reportagem de uma revista onde não tem o nome do autor. Começamos pelo título da obra, ponto final, seguido pelo nome da revista em negrito, a cidade, o volume, o número, a data, e nesse caso aqui trata-se de uma edição especial, então tem que estar especificado aqui ao final. E por último, muito comum utilizado entre vocês é o material de internet. Veja um exemplo aqui: sobrenome do autor em caixa alta, seguido das iniciais do restante do seu nome em maiúsculo, após o título da reportagem, né? A cidade, a data e, nesse caso aqui, o nome da revista. O mais importante é que todo material que é coletado da internet, ele deve ter o endereço eletrônico e a data que você fez a consulta. Então, veja que ali no final, disponível em, aí tem que incluir o endereço eletrônico, e acessado em, incluir a data que você fez o acesso para coletar aquela informação. E esse é um material de leitura que está postado na nossa plataforma de estudos. Trata-se de um resumo dessa videoaula. Nele, vocês poderão consultar os modelos de tabelas para o cronograma, o orçamento, bem como para o desenvolvimento das referências. Podem também consultar a forma como as referências específicas desse texto foram incluídas, assim como nos textos anteriores. Isso também vai ajudá-los a perceberem como elas devem ser feitas de acordo com a ABNT. Hora de finalizar o seu trabalho, concluindo a etapa 7. Abra o seu documento chamado Projeto de Pesquisa, postado lá no mês de agosto, na nossa plataforma de estudos, e desenvolva a tarefa final. Aqui no seu documento, lembre de informar o seu nome completo e a sua turma. Não esqueça de finalizar o seu título. Bom, as etapas anteriores já devem estar concluídas. Agora, então, você deve ir até a última etapa, a etapa 7, para incluir a tabela com o seu cronograma e a tabela com
o seu orçamento. Para finalizar o seu trabalho, você deve inserir as suas referências. E é isso. Ficamos por aqui com a conclusão desse trabalho. Vamos esclarecendo ainda as suas dúvidas pela mensagem privada da atividade. Desejo para todos vocês muito sucesso!